Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à página do Centro Espírita Nosso Lar. Meu nome é Simone Brandão. Nós iremos hoje conversar sobre decepções, ingratidões e afeições destruídas. Como superar tudo isso à luz da doutrina espírita? Para iniciar nossa conversa, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Em seguida, a prece, como é de praxe em toda atividade espírita. E depois a gente vai bater um papo sobre esse tema. Sejam todos bem-vindos. Quem está aí pode me dar um sinal para saber se está tudo ok. Se o som está bom, se o volume está bom. Som e imagem. Só acenar. Tudo certo? O retorno do som está bom? Tudo ok? Então vamos dar início à nossa live de hoje. Na página do Centro Espírita Nosso Lar, nós vamos conversar sobre decepções, ingratidões e afeições destruídas. E como superar tudo isso à luz da doutrina espírita. Para dar início, vamos fazer a leitura da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. A regra áurea, mensagem 41. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada ao mundo a regra áurea, trazida por embaixadores da sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Diziam os gregos: não façais o próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outro. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, essa mensagem que abre a nossa live de hoje se chama Regra Áurea, né? Que é aquela que Jesus tanto nos ensinou quando disse: amai teu próximo como a ti mesmo, fazei aos outros somente aquilo que querem que vos faça. Então, depois dessa leitura que nos leva a essa reflexão, vamos fazer a nossa prece inicial para dar início ao nosso bate-papo. De onde estiverem cada um, se quiserem podem fechar os olhos, imaginar a figura excelsa de Jesus e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre divino, agradecendo pela oportunidade bendita do trabalho, agradecendo, Senhor, pela bênção da reencarnação,
agradecendo por tudo que recebemos de Ti. Abençoa nessa noite de terça-feira os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que por algum motivo estejam angustiados, desesperados. Que as Tuas energias de amor possam alcançar a cada coração, onde quer que esteja. Que cada um que aqui está, mesmo à distância, que possamos nos conectar com esse amor que nos ilumina, que nos fortalece todos os dias, o amor do Cristo. Que assim seja. Então vamos conversar, sobre o nosso tema de hoje, que nos faz refletir sobre como nós estamos vivendo, no nosso dia a dia, com todas aquilo que nos acontece, que é comum a todos nós, porque nós somos seres ainda não angélicos, seres em construção, seres que estão aprendendo, espíritos com uma proposta de reencarnação, e aqui nós estamos num planeta de provas e expiações, o que significa que provavelmente durante toda a nossa existência nós iremos passar por várias situações de dores, de decepções, de aflições, de ingratidões. E como nós vamos lidar com tudo isso? Como nós estamos lidando com tudo isso? E a doutrina espírita, consoladora como ela vai nos dar algumas sugestões, algumas explicações de por que nós precisamos passar por isso, Como eu disse antes, nós estamos em um planeta de provas e expiações, que se configura como um imenso hospital de almas ainda doentes, que se configura também como uma escola que estamos aqui para aprender. E decepções. Por que nós nos decepcionamos? Porque sempre nós esperamos mais dos nossos semelhantes, daqueles que convivem conosco. Nós esperamos muito, até mais do que eles são capazes de nos dar, de nos ofertar. Talvez porque naquele momento ele não esteja preparado para ser melhor do que está sendo, ou por ignorância, ou por maldade, ou por sentimentos que não conhecemos, mas sempre nós esperamos mais, e por isso nós nos decepcionamos, porque nós colocamos as nossas expectativas no outro. Nós provavelmente já passamos por muitos momentos de ingratidão e provavelmente continuaremos a passar novamente pelo mesmo motivo, porque nós esperamos dos outros aquilo que a gente queria que eles nos ofertassem. Mas nem todo mundo pode ainda, nem todo mundo tem essa condição, nem todo mundo ainda está nesse patamar de ser grato. E aí, como nós esperamos, nós nos decepcionamos e nós sofremos com a ingratidão alheia. E a ingratidão, ela machuca, ela fere, porque nós estamos certos de que fizemos algo e que merecemos algum tipo de recompensa, algum tipo de agradecimento, e isso não vem, E aí, quando não vem, nós nos decepcionamos, e tudo isso causa muitas aflições. E como nós vamos lidar com essas aflições e com essas afeições destruídas? Porque as decepções, a ingratidão, ela nos leva a destruir as nossas afeições, por determinadas pessoas. Porque nós esperamos daquelas pessoas talvez algo que elas ainda não possam, não sejam capazes de doar. Porque cada um de nós só doa o que nós temos em nós, o que nós já conseguimos construir. Nós só oferecemos aos outros aquilo que nós já conseguimos construir em nós. Então, como o que a gente pretende com essa conversa de hoje? Quais são os nossos objetivos? Primeiro, compreender por que nós enfrentamos essas decepções e essas aflições, essas ingratidões ao longo da nossa existência, E refletir
sobre o valor das afeições verdadeiras, daquelas afeições que realmente importam para nós. E se essas afeições, se são essas pessoas que estão nos decepcionando, como nós podemos lidar com isso à luz da doutrina espírita? Identificar o caminho para superar essas dores emocionais que essas decepções nos trazem, né? A partir dos ensinamentos de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é um roteiro muito seguro para cada um de nós. E lá nesse Evangelho, sobretudo no capítulo 13, nós vamos encontrar bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí nós vamos encontrar algumas passagens dos evangelhos que nós vamos nos identificar com esses momentos de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia, que todas essas decepções nos causam. Às vezes causam dores profundas. Mas assim como nós somos vítimas dessas dores profundas, nós também somos causadores dessas dores profundas em outras pessoas. E às vezes nós nem nos damos conta, não nos damos conta de que o nosso comportamento está afligindo outras pessoas, né? Então, todos nós experimentamos decepções, perdas afetivas, ingratidões, e às vezes nós também causamos, né, decepções, às vezes somos ingratos com as pessoas. E essas experiências provocam sofrimento, mas também apresentam-se uma grande oportunidade de aprendizado. Em cada uma dessas experiências nós nos fortalecemos, nós acabamos passando por essa dor e nos tornando pessoas mais fortes, porque a dor ela é pedagógica. Ela tem sempre algo a nos ofertar em termos de aprendizado. No momento da dor, nós não nos damos conta, mas quando passa esse período, porque graças a Deus tudo passa, né? Depois vem outras dores, outras aflições, outras decepções, outras passagens por ingratidão. Mas quando elas passam, nós nos percebemos mais fortes. Nós nos sentimos mais fortes, nós estamos preparados para as outras batalhas que a vida nos traz. E isso acontece não somente conosco, gente, acontece com todos. Se nós estamos nesse plano de provas e expiações, se ainda não somos espíritos imperfeitos, tanto nós vamos sofrer com essas dores da ingratidão, as decepções, as afeições desfeitas, como nós vamos ser causadores delas também, enquanto não formos espíritos mais educados, mais benevolentes, né? E, sobretudo, bem melhorados moralmente. As relações humanas são instrumento de progresso. Nós somos seres sociais, nós não vivemos sozinhos. Então, o que nós temos que aprender a ser e a conviver com outras pessoas e oferecer aquilo que nós temos de melhor. Nem sempre conseguimos. Mas, como eu disse anteriormente, o Evangelho é sempre um roteiro seguro, é sempre um caminho que possa nos levar a uma conduta melhorada. Muitas pessoas reencontram durante a sua reencarnação afetos, desafetos, né? Para aprender a perdoar, para aprender a ser mais fraterno, sobretudo dentro das nossas próprias famílias, né? Quando nós vamos reencarnar, nós temos a oportunidade alguns espíritos têm a oportunidade de escolher onde encarnar, com quem reencarnar, né? Se nós estivermos nessa condição, nós vamos solicitar essas provações. Nós vamos pedir para vir com aquelas pessoas que nos são caras ou com aquelas que nos trazem desafios, para que a gente possa aprender, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa exercer a fraternidade. São oportunidades de aprendizado. Então, a nossa própria reencarnação é uma misericórdia divina, nos dando outras oportunidades. Como somos espíritos milenares, nós vamos reencarnar e desencarnar e reencarnar várias vezes. E todas as vezes, o objetivo principal da reencarnação é o nosso melhoramento moral e espiritual. Então, todos nós que estamos aqui nesse plano, estamos para aprender, estamos para nos tornar melhor, estamos para ser
espíritos melhores, porque somos eternos e vamos conviver conosco ao longo dessa eternidade, né? A ingratidão, ela revela mais a condição do outro, daquele que é ingrato, do que a nossa própria condição daquele que sofre, né? Então, nós não devemos permitir que essas mágoas nos afastem do caminho do bem. Nós não podemos permitir que a ingratidão nos impeça de fazer o bem. Porque, geralmente, a gente sofre essa ingratidão por ter feito algo de bom, algo conveniente para alguém e esperou esse retorno, esperou essa devolutiva, né, de agradecimento, pela nossa própria vaidade, infelizmente, né? Aí a gente espera que o outro reconheça aquilo que fizemos. Mas nós não devemos deixar de fazer o bem porque não recebemos esse reconhecimento. Nós temos que continuar exercendo o bem, levando o bem, sendo o bem, pensando o bem onde nós estivermos. Porque isso fará de nós pessoas melhores. Como eu disse, a ingratidão ela revela muito daquele que é ingrato, daquele que está praticando a ingratidão, do que aquele que está sofrendo. E nós não devemos esperar nada quando a gente faz algo por alguém. Nós devemos simplesmente agradecer a Deus pela oportunidade de ter feito algo em benefício de alguém. E não esperar das pessoas o reconhecimento, porque isso realmente causa sofrimento. Porque nós somos seres orgulhosos, vaidosos, egoístas. Aí nós vamos achar que nós merecemos essa graça de sermos lembrados, de sermos exaltados. E é o erro que a gente comete que nos fere, né? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nós vamos encontrar uma passagem que diz que a nossa mão esquerda não saiba o que fez a nossa mão direita. Olha que passagem interessante. Nós todos conhecemos, né? Se nem as nossas mãos, uma mão pode saber o que fez a outra, por que nós vamos nos envaidecer de achar que precisamos ser recompensados por pequeninos gestos de humanidade que desenvolvemos, que conseguimos entregar para alguém? E a verdadeira caridade, ela não exige nenhum reconhecimento. Quando a gente faz de coração, é simplesmente por fazer. É aquela bela história de fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar recompensa, né? E aí no capítulo 10 nós vamos encontrar os bem-aventurados, os misericordiosos, aqueles que têm o coração misericordioso, que compreende, que perdoa, que é indulgente com as faltas alheias, que é mais exigente com as suas próprias faltas. Um coração misericordioso, ele é capaz de perdoar. Um coração misericordioso, ele é capaz de esquecer uma ingratidão, de esquecer uma decepção, de seguir em frente. Mas não é aquele esquecimento de você dizer, eu perdoo, mas não quero a quilômetros de distância de mim. É realmente aquele colocar cada mágoa no seu devido lugar, para não preenchermos o nosso coração com sentimentos ruins. Porque a mágoa, ela atravessa o nosso coração de uma forma muito dura, de uma forma muito, muito, muito sofrida, porque ela pesa, ela é um arrastar de correntes pela vida fora, você guardando em você aquele sentimento que não é bom, aquele sentimento que te mantém preso a uma situação, a pessoas, né, uma vivência que já passou, a uma situação que já passou. Então, o que Jesus nos ensina? O perdão. No momento supremo de sua dor, qual foi a lição que ele nos deu? Quando ele estava na cruz, o que foi que ele disse? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, essa é a maior lição. Que no momento supremo da dor física, ainda assim, ele nos deixou essa lição de aprendermos a perdoar. Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que estão fazendo mesmo, né? Ele não tinha nenhum motivo para estar ali naquela cruz.
E mesmo assim as pessoas o levaram, né? E aí a gente fica pensando, quem espera essa gratidão, quem espera nunca ser decepcionado, ainda não compreendeu plenamente a caridade cristã, a verdadeira caridade, aquela que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, ainda não aprendeu a se amar, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também em outra passagem do Evangelho significativa, quando Jesus diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí a gente volta para aquela pauta anterior da reencarnação, que nos dá a oportunidade de seguirmos adiante, de salvarmos de repararmos os erros que cometemos, né? Quando somos convidados novamente a conviver com os nossos desafetos do passado, com aqueles que nos causaram mágoas imensas. E aí, às vezes, nós renascemos na condição de filho, na condição de pai, na condição de irmão, dentro do mesmo círculo familiar, dentro do mesmo círculo de pessoas que vão conviver conosco durante toda a nossa existência, para nós, de uma forma mais, aprendermos a perdoar, aprendermos a reparar o mal que cometemos e também para sermos perdoados, né? Pelaquilo que a gente fez. Então, a reencarnação, ela nos explica tudo isso através dos reencontros familiares, através das separações temporárias, das perdas afetivas, todas as dores que nós passamos durante essa vida, sob a ótica espírita, ela tem uma explicação. Se nós não fizemos nada nessa existência que nos fez passar por essa dor tão cruel, então com certeza nós temos débitos das encarnações anteriores que precisam ser reparados. Porque assim como todo bem conta na nossa ficha individual, no outro plano da vida, todo mal que nós fizemos também está registrado e todo mal precisa ser reparado, né? E às vezes a gente repara o mal pela dor ou pelo amor. Tem essas duas possibilidades. Como nós somos seres ainda muito infantis, espiritualmente falando, na maioria das vezes a gente repara esses erros com dor, mas a gente pode também reparar com amor, através da prática do bem, através do amor, através do Evangelho de Jesus, através da aprendizagem que a vida nos proporciona. Porque o amor nunca se perde, ele se transforma e continua existências afora, né? Nada se perde daquilo que é feito com amor. Tudo se transforma. Ao passarmos para o plano espiritual, nós devemos não carregar em nossa bagagem essas mágoas, esses desafetos. Quando a gente carrega essa mágoa, quando a gente não é capaz de exercer o perdão na sua forma mais ampla, nós carregamos essas mágoas, arrastamos conosco e nós ficamos vinculados àquelas pessoas e àquelas situações por um cordão fluídico, porque o que nos liga é o nosso pensamento, né? O que nos mantém ligados às pessoas e às situações é o nosso pensar. E se nós estamos com esse pensamento carregado de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança, é claro que nós vamos sair desse plano muito amargurados. E vamos continuar amargurados, continuar com esse peso em nosso coração, até que nós nos desvencilhamos deles. E como isso acontece? Através das reencarnações, né? Através dos entendimentos, através da reparação que a gente precisa fazer. Porque toda separação é temporária, né? Nós sabemos que estamos aqui, mas sabemos também que a nossa verdadeira vida é na vida espiritual. Nós estamos nesse momento encarnados, né, usando uma vestimenta, um corpo de carne, um determinado nome, uma determinada profissão, mas nós somos espíritos. Antes de sermos corpo, nós somos espíritos. E o nosso espírito carrega na sua essência todos os nossos amores, todos os nossos sentimentos,
todo o nosso saber, toda a nossa inteligência, todas as nossas memórias. Quando nós partimos daqui, tudo vai com o espírito, o que fica somente o corpo, né? E é por isso que nós precisamos, ao longo da nossa existência, reparar aqueles pequenos danos que vamos causando às pessoas. Então, não é vergonhoso você pedir perdão, não é vergonhoso você perdoar, não é vergonhoso você não esperar gratidão por aquilo que você fez de coração e sair daqui com o espírito mais livre, né? Para alçar voos maiores, para ter existências melhores no futuro. Como a gente supera essas decepções, né? Porque são momentos e são situações ou pessoas que nos ferem. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, aceitar a situação sem revolta, né? Com resignação e com desejo de mudar. E isso é individual, é de cada um. Às vezes, o que parece uma dor bem pequena para uma pessoa é uma dor imensa para outra pessoa. A gente não pode mensurar a dor do outro. Então, às vezes, dores bem insignificantes na visão de uma pessoa é uma dor gigantesca para outra pessoa. Então, primeiro, a gente tem que aprender a perdoar, mesmo sem reconciliar. O que significa isso, Simone? Que a gente pode, aos poucos, ir tentando tirar do nosso coração essa mágoa, esse rancor. Se a gente não pode se reconciliar com a pessoa, ter proximidade com a pessoa para pedir perdão, ou não consegue, porque o sentimento é muito forte, né? Então, o que a gente faz? A gente reza, a gente usa o evangelho e a oração. E a gente começa aos poucos a incluir essa pessoa ou essa situação nas nossas orações e pedir a Deus o discernimento, pedir a Deus a coragem de tirar de nós essa mágoa. E mesmo à distância, você pode não desejar o mal para aquela criatura, você pode desejar todo o bem possível, você pode orar por ela, você pode pedir para que ela seja feliz, pedir a Deus que olhe por ela, com bons sentimentos, e aos poucos você vai dirimindo essa mágoa, ela vai se tornando menor, até o momento em que aquela dor não te machuque mais. Aí sim você conseguiu perdoar, é quando aquela dor ou aquela situação não te cause mais tanta dor, que você possa lembrar dela e lembrar sem dor, sem ferimentos, sem sangramentos, né? Não alimentar ressentimentos, não ficar remoendo, né, aquela situação, o tempo todo, todos os dias você lembra, aí você revive aquela situação, aí você vai remoendo aquilo. Isso vai aumentando, alimentando a mágoa, alimentando a dor, né? Te transformando numa pessoa azeda, numa pessoa mal amada, como a gente costuma falar, né? No sentido de não se amar. Porque quando a gente não se perdoa, quando a gente não perdoa, a gente não se ama verdadeiramente. Porque a gente está produzindo toxinas, a gente está produzindo substâncias em nosso próprio organismo que vai nos causar mal. Então, nós não nos amamos, né? E orar, como eu falei anteriormente, por quem nos feriu, não alimentar ressentimentos e continuar tentando praticar o bem. Porque o bem, o amor, como dizia Pedro, apaga uma multidão de pecados, né? Então, os nossos erros podem ser reparados com amor. As decepções, elas são momentos de aprendizagem para cada um de nós, porque elas fortalecem a nossa fé, ensinam o desapego, purificam o nosso coração e ampliam a nossa capacidade de amar, desde que nós queiramos, desde que nós estejamos dispostos a viver essa decepção pensando dessa forma, né? Bom, aconteceu determinada situação, me feriu muito, eu estou sofrendo muito, mas eu posso melhorar. Então, fortalecer a fé de que nem todas as pessoas que passarem pela sua vida vão lhe ferir. Ter confiança nas pessoas, apesar de, né? Nos ensina o desapego.
Porque se aquela criatura está nos magoando, nos machucando, vamos desapegar, vamos soltar esse cordão umbilical, né? Para que a gente sofra menos, porque a gente também não é obrigado a sofrer porque a gente quer ficar causando sofrimento em nós mesmos, né? E amplia a nossa capacidade de amar, porque quando a gente começa a entender a importância do perdão em nossas vidas, nós vamos também ampliando a nossa capacidade de amor, de amar o outro, de entender o outro, de ser empático, de ser tolerante, de ser indulgente. A ingratidão pode ferir, mas não deve impedir que façamos o bem. Eu já falei isso anteriormente. Quem ama, a partir dos ensinamentos de Jesus, nunca perde. A gente só ganha. Mas para isso a gente tem que não somente fazer a leitura do Evangelho, só a leitura do Evangelho. A gente tem que buscar compreender o que cada mensagem lida por nós está querendo nos ensinar. Porque os evangelhos do Novo Testamento, eles retratam a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, eles vão nos dar ideia de como ele viveu. E como é que a gente quer conduzir a nossa existência? Se a gente se diz cristão, ou melhor dizendo, seguidor do Cristo, a gente tem que compreender os seus ensinamentos e buscar colocar esses ensinamentos na nossa vivência diária, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas atitudes. E pensar, e se fosse Jesus, o que ele faria? É claro que nós não chegaremos a nos comparar a ele, mas ele é o nosso modelo e guia. Então, ele deve ser a nossa referência de conduta, né? É isso que o Evangelho nos traz, o referencial da conduta de Jesus. Se queremos nos melhorar, é isso que temos que buscar. Como ele agiria diante dessa situação? Como ele agiu com aquela mulher pecadora, que todos queriam apedrejar, porque naquela época fazia parte dos costumes, né? Dos costumes daquele povo ainda bárbaro. O que foi que ele fez? Ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todos pararam, principalmente os mais velhos, porque provavelmente tinham errado mais durante a sua existência, né? E abandonaram as pedras e o desejo de apedrejamento. Porque ninguém, nenhum de nós, nem naquela época, nem agora, passamos por essa existência sem cometer erros, né? Então ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós não temos? Quem de nós não temos? Aqui nesse plano ainda não temos, né? Como eu disse, nós estamos mais próximo do primitivismo, do nosso condição infantil espiritual do que da angelitude, né? Então, quem ama segundo os ensinamentos de Jesus nunca perde. Ainda que chore, a gente sempre busca um meio de sorrir. Ainda que a gente sofra, a gente sempre busca um meio de passar por esse sofrimento. Ainda que doa, ainda que fira o nosso coração, a gente entende que essas lágrimas também podem ser aprendizado, né? Podem nos ensinar alguma coisa. E aí tem algumas partes dos evangelhos que eu separei aqui, só para a gente fazer assim uma pequena retrospectiva, né? Para fazer um resumo, principalmente dos capítulos que eu citei durante a nossa conversa. O capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, né? Que esse capítulo, ele desenvolve o ensinamento de Jesus, que nos diz: bem-aventurados são bons aqueles que têm o coração puro, aqueles que têm o coração misericordioso, aqueles que são capazes de perdoar, de entender, de vivenciar uma situação dolorosa e passar por isso, ainda sobreviver a essa dor e ficar mais sábio,
mais esperto, mais compreendendo melhor a finalidade da nossa existência. Então ele nos ensina com isso o perdão das ofensas, que nós devemos perdoar os nossos inimigos, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Não guardar ressentimento. Nos ensina também que o perdão liberta, tanto quem perdoa, quanto quem é perdoado. Porque ele corta aquele vínculo daquela situação dolorosa e não nos permite carregar em nosso coração, né, transformar nosso coração em pedra, em uma dureza, sabe? Em uma pessoa que é incapaz de amar o outro, que é incapaz de fazer o bem ao outro, que é incapaz de compreender o outro ainda na sua condição atual. Porque nós queremos ser compreendidos como estamos agora, né? E nós temos também que, para isso, compreender, entender que nós precisamos perdoar. Porque o perdão faz bem para cada um de nós e faz bem também para aquele de quem guardamos essa mágoa e esse rancor, porque vai libertá-lo também e vai libertar a cada um de nós, né? Esse capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, ele nos ensina sobre a reconciliação, né? Quando ele diz, antes de aproveita enquanto está com ele a caminho, ou antes de oferecer qualquer coisa a Deus, primeiro se reconcilie com seu adversário, enquanto estás com ele a caminho. É mais ou menos assim o texto do Evangelho. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Ainda estamos aqui, os nossos adversários também. Então, vamos pensar numa situação em que promova essa reconciliação. Como eu falei anteriormente, se não for possível a reconciliação, mas pelo menos o perdão. Porque o perdão a gente pode entregar ele também à distância, através da oração, dos bons pensamentos, do desejo no bem. E aí nos ensina também o episódio da mulher adúltera, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nenhum de nós está, né? Nenhum de nós estamos sem pecados. E nos ensina sobre a indulgência. A doutrina espírita nos orienta a ser indulgente com as faltas alheias e ser exigente com as nossas próprias faltas, né? Porque quando a gente é exigente, a gente se olha no nosso espelho da verdade, né? A gente busca conhecer a nós mesmos, como foi lido na mensagem anterior, né? Na mensagem inicial. Então, a gente busca conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso coração, os nossos pensamentos, como estamos pensando, como estamos agindo em relação aos nossos semelhantes. A partir do conhecimento de nós mesmos, nós vamos buscando melhorar aqueles pontos que não estão bons. Mas tem uma coisa importante, a gente precisa se olhar no espelho da verdade e não naquele espelho imaginário onde nós nos consideramos pessoas maravilhosas, pessoas ótimas. Se está tudo bem, não precisa mudar. A gente só entende que precisa mudar quando a gente reconhece as nossas imperfeições. A partir do reconhecimento dos nossos pontos que ainda precisam ser melhorados, a gente vai entender que não, olha, isso aqui que eu estou fazendo não é legal, eu posso melhorar aqui. Ou esses pensamentos que eu estou alimentando em relação a determinadas pessoas não está legal, então isso aqui também eu posso tentar melhorar. E como eu disse, o Evangelho é o nosso roteiro, né? Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo da humanidade. Então é por aí que nós vamos buscando, através do conhecimento de nós mesmos, mudar aquilo que ainda não está bom, mudar aquilo que precisa ser mudado, né? A misericórdia como expressão de caridade. Não basta evitar o mal, é preciso compreender, auxiliar, amar o próximo como a nós mesmos, mesmo quando eles nos decepcionam, mesmo quando eles são ingratos, mesmo quando eles não fazem exatamente, não são ou não fazem exatamente aquilo que a gente espera deles, né? Então, a misericórdia é caridade.
é a caridade mais difícil de fazer, que é a caridade moral. Nós temos a caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que é mais fácil da gente exercer, que é a gente dar alguma coisa a alguém, seja uma roupa, um alimento, né? Mas a caridade moral, a gente doa aquilo que a gente é, enquanto que na caridade material a gente doa do que a gente tem, mas na caridade moral a gente doa do que a gente é. Se a gente ainda não é amor, a gente não dá amor. Se a gente ainda não é perdão, se a gente ainda não é misericordioso, se a gente ainda não é indulgente, a gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem, né? Então, é importante que a gente entenda que a misericórdia é uma expressão de caridade e a gente pode exercer sem precisar de nada material. Somente com as nossas virtudes e com a nossa boa vontade, o nosso desejo de ser melhor do que no dia anterior. Perdoar não significa aprovar o erro, porque aquele que errou, ele vai ter o seu momento de reparar o erro, né? Nós temos que fazer a nossa parte de perdoar. Nós não estamos aprovando o erro, nós estamos nos libertando de sentimentos ruins, de peso, de ressentimento, de situações que nos causam, inclusive, problemas de saúde física, né? Porque tudo aquilo que afeta a nossa mente, que afeta o nosso coração, que afeta os nossos sentimentos, ele repercute no nosso corpo físico. Em algum momento vai repercutir em nosso corpo físico e vai nos fazer mal, né? A confiança em Deus nos ajuda a compreender as pessoas. A confiança, a esperança, sabe? Entender que as relações humanas, elas são oportunidades de aprendizado. Lá no Livro dos Espíritos, onde trata da lei de sociedade, tem várias perguntas destinadas a essa compreensão. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre a condição de vivermos em sociedade, né? E os espíritos respondem que nós somos seres sociais, que Deus nos deu a inteligência, o poder da palavra, do pensamento, da razão, para que a gente aprenda a viver e a conviver com os nossos semelhantes. Nós não podemos nos isolar do mundo para não sofrer decepções, ingratidões ou qualquer que seja aquilo que nós não podemos nos tornar eremitas ou nos isolarmos do mundo para não viver em sociedade. Nós temos que aprender a viver em sociedade, porque a lei de sociedade repercute na lei de progresso, né? E repercute também na lei de amor, na lei de justiça e caridade, porque quando a gente entende a lei de justiça, amor e caridade, a gente entende que o que a gente quer para a gente também deseja para os nossos semelhantes, né? Então, é imprescindível que nós aprendamos a viver em sociedade e a conviver harmoniosamente, né? Porque senão nossa vida vai virar uma confusão sem fim se a gente não aprender a conviver. Porque existem pessoas de todos os matizes, né? Nós convivemos com pessoas muito boas, com espíritos que já estão a um passo de nós, na nossa frente, que são bem mais compreensivos, que são bem mais amorosos, mas também convivemos com espíritos que ainda estão aprendendo, né? E que ainda estão arraigados ao mal, né? E aí que podem desejar o nosso mal ou causar essa dor que a gente está falando desde o início, né? E às vezes não é por maldade, é por ignorância, é por ainda não conhecer o outro lado, né? Às vezes não conhece o amor de Jesus, às vezes não conhece o Evangelho de Jesus. E nós esperamos que eles ajam como se conhecessem, né? As nossas expectativas são muito altas em relação aos nossos semelhantes. Por isso que nós passamos por decepções, por ingratidões, por aflições durante toda a nossa existência, porque nós sempre estamos esperando mais do que as pessoas são capazes de nos oferecer naquele momento, né? A misericórdia, o amor, o perdão é um caminho de crescimento espiritual. É um meio de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. A confiança em Deus ajuda a compreender isso.
Uma frase que sintetiza esse capítulo 10 é: perdoar é um ato de misericórdia que nos aproxima de Deus, nos aproxima das leis de amor, nos aproxima dos ensinamentos de Jesus. Essa é a frase que resume esse capítulo 10, quando nos mostra tudo isso, né, a respeito do perdão. Perdoar é um ato de misericórdia que aproxima o espírito da lei de amor ensinada por Jesus, ou seja, nos aproxima do amor de Jesus. Então, cada um de nós devemos repensar as nossas atitudes. Nós já estamos nos aproximando do final, mas nós devemos pensar sempre que somos espíritos encarnados, né? Que não vamos viver na Terra para sempre. Nós iremos retornar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E como nós queremos retornar? Melhores do que chegamos, né? Mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, ou piores do que chegamos? Pessoas rancorosas, que não pensam no seu semelhante, que não querem, não gostam de viver em sociedade. Tudo isso tem que ser pensamentos que nós devemos alimentar em nós. Que tipo de espírito eu quero ser, né? O que eu estou me tornando a partir daquilo que eu já sei, a partir do conhecimento que eu já tenho? Em que tipo de pessoa eu estou me transformando? Numa pessoa melhor? Numa pessoa que é capaz de suportar a dor de uma decepção, a dor de uma ingratidão, de compreender que o outro não está no mesmo patamar e que por isso ele ainda usa de ferramentas como maltratar o outro para se sentir melhor? É essa pessoa que eu quero ser? Ou eu quero ser uma pessoa compreensiva, amorosa, que busca, através dos ensinamentos de Jesus e do Evangelho de Jesus, se tornar um ser melhor? Essa é a reflexão que fica para hoje, né? A partir dessa nossa conversa sobre decepções, aflições e ingratidões que nós passamos durante a nossa existência. E eu agradeço a presença de todos aqueles que passaram por aqui, aqueles que permaneceram, e convido vocês a fazer a nossa prece final para encerrarmos a nossa conversa de hoje. Vamos todos, quem quiser, de onde estiver, pode fechar os olhos, pode pensar em Jesus nesse momento, agradecer por tudo que recebemos de bom, por tudo que ainda não é bom, por todas as dores que já bateram a nossa porta e fomos capazes de superar. Agradecer a Jesus também pelas dores que ainda não bateram a nossa porta. Agradecer por todas as pequenas alegrias que temos, pelas pessoas que estão na nossa vida, por aqueles que passam essa existência conosco, nos estendendo a mão, sendo aquele amigo, irmão, companheiro de jornada. Agradecer aos nossos anjos guardiões, que estão a todos os instantes nos inspirando para o bem, nos desejando bem, que possamos ter olhos e ouvidos para sentir, para ter essa percepção de que nunca estamos sozinhos, que sempre somos amparados pelo amor incondicional de nosso Pai Maior, pelo amor incondicional de Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos dê uma boa noite de sono, de descanso, e que o nosso espírito possa se transformar também em um ser de luz, de bondade, de amor, de bons pensamentos e de boas atitudes. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos, os que aqui passaram, os que permaneceram. Uma boa noite a todos.